Diletos irmãos, diletas irmãs, que o Senhor de nossa vida nos abençoe e nos dê a sua paz. Graças a Ele e essa espiritualidade amiga que sempre nos ajuda, estamos nos reencontrando mais uma vez para conversar um pouco sobre os Evangelhos de Jesus e sempre sob a ótica da doutrina dos espíritos superiores, que é o Espiritismo. Desde já agradeço o convite que a mim foi feito pelo Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, para que nós hoje conversássemos um pouco sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido a luz e o roteiro para a nossa vida presente e futura. Hoje foi escolhido por essa instituição o Evangelho do capítulo 12, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, no seu item número 5, os inimigos desencarnados. Trago para todos vós um abraço fraterno da nossa Federação Espírita Pernambucana, que nesse último mês de dezembro, precisamente no dia 8, completou 107 anos de existência, divulgando a luz dos Evangelhos de Jesus. O cenário pandêmico vivido no mundo inteiro no ano que passou nos revelou uma situação deveras interessante para todos nós. A dor que nos incomoda nos fez também refletir e perceber que nós somos portadores de uma fragilidade imensa. E foi essa fragilidade que nos fez também observar por ângulos diferentes esse cenário pandêmico que passamos todos nós. Que para que nós possamos ficar efetivamente curados dos males que nos acompanham, só existe um caminho, que é o amor. Este amor que ainda falta em nós para ser inserido no mundo em momento tão crucial que passa a humanidade. Esta falta de amor que faz com que ainda nós soframos tanto e soframos também as consequências dos nossos delitos do passado. O ano de 2020, para ser mais preciso, ficará sempre gravado em nossa memória como um momento assim um momento pensativo, aquele momento em que algo inesperado nos aconteceu, chegou sem ninguém esperar, invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos do nosso Pai Criador, que sempre está nos amparando. Mesmo sendo invisível, fechou as nossas portas, as portas dos nossos lares, as portas de nossas casas, portas essas que nós só fechávamos devido ao nosso orgulho para aquilo que não são simpáticos a nós. A porta estava fechada. E essa porta só era aberta para aquilo que nós amamos, aqueles mais próximos a nós. Esquecendo muitas das vezes daquele ensinamento do Cristo: ama o teu próximo como a ti mesmo. E pela falta de amor que nos cura, e quando nós somos portadores deste amor, nós podemos curar o mundo. Foi por esta falta de amor e por ela que nós ainda sofremos tanto. Tudo fechou. Fechou porta de lares, fechou portas de bairro, fechou porta de cidades, fechou porta de estados, fechou porta de países.
ficamos todos enclausurados, presos, sem poder fazer reação nenhuma. Por isso que nos sentimos e percebemos a nossa fragilidade e perguntamos o que fazer. O que fazer no ano que passou, 360 dias aproximadamente, ou menos do que isso um pouco. Começou realmente tudo no mês de março, quando tudo ficou chamado lockdown, tudo fechado. Ruas desertas, ficamos em casa a observar, olhando pela janela da nossa casa, do nosso apartamento, onde estava meu vizinho. Sentimos falta até daqueles a quem dizemos é o nosso calo, o calo seco, que nos incomodava tanto. Sentimos falta dele até por isso. O tempo foi passando, chegou os meados do ano, chegaram as festas juninas e ninguém se divertiu conforme queriam, que estava tudo bloqueado, estava tudo fechado, mostrando-nos que nós poderíamos viver sem as fogueiras acesas, sem os chamados festas mundanas, que às vezes incomodavam tanto os nossos vizinhos, que às vezes doentes com dificuldades, e nós não respeitávamos nada disso. E tudo parou. Parou ao ponto de nós nos lembrarmos de uma música de um certo compositor e cantor, Raul Seixas. O dia em que a terra parou, que a quem nós procurávamos não estava lá. O padeiro não estava lá. O dono do mercado não estava lá. A minha loja favorita não estava também aberta. Dizíamos assim. Aquele ambiente que eu gostava tanto, a praça que eu frequentava, também não estava aberta. Os parques também não estavam abertos. E ficamos praticamente sem nada para fazer, sem nada para laborar. O ócio se aproximou de nós e muitos de nós entramos em pânico. Ficamos aflitos, porque esquecemos que nós somos espíritos falidos e falíveis, e nesses momentos nós nos desesperamos diante de situações que nós às vezes não queremos atravessar. Mas é preciso ultrapassar tudo isso. É preciso atravessar este mar de ondas tão fortes criadas por nós mesmos. Pois bem, chegou o final do ano, chegou o Natal de Jesus. E nós começamos a sair às ruas. E quem não quis sair porque estava ainda em quarentena, ficou olhando da sua porta a multidão que ele esperou, que seria a mesma do ano de 2019. Ele olhou para a rua e disse: ninguém estava lá. Na noite de Natal, precisamente dita, do nascimento do Cristo de Deus, nós começamos a perceber que a quantidade de pessoas era bem diminuta. E nós começamos a perguntar, olhando da nossa janela ou da nossa porta, onde estavam aqueles que se vestiam de amarelo para chamar no próximo ano o bem material, o ouro, o vil metal. O ouro que a ferrugem come, que tudo se acaba, o ouro que não vai levar nós a nada. Onde estavam aqueles que se vestem de vermelho para dizer: o vermelho me trará o grande amor da minha vida. Muito até indo mais além, a minha alma gêmea poderá vir em 2021. Ninguém estava lá para vê-los
vestido de vermelho e nem vestido de amarelo. Ninguém estava lá para ver aqueles que vestem-se de branco, para pedir paz para o ano vindouro, que seria 2021. Ninguém se vestiu, porque ninguém estava lá para ver, ninguém estava lá para dizer que sua vestuária era belíssima. Tudo demonstrando para nós que tudo isso nada tem valor. O que tem valor é o amor que a gente dedica às pessoas, independente de quem quer que seja. E aguardamos 2021. Ele chegou. Chegou e já estamos no seu 21º dia. E ainda estamos vivendo um cenário pandêmico em menor intensidade. Mas estamos vivendo momento pandêmico, o saldo é de 2020. E eu me pergunto também, onde estavam aqueles que vão para a beira do mar para pular 7 ondas, 7 vezes, para que tudo de bom lhe acontecesse? Não foram, porque ninguém estava lá para ver, ninguém estava lá para presenciar. Essa vaidade nossa, essa vaidade humana, que nos leva a usar sempre instrumentos que não atraem nada para nós. O que atrai tudo de bom para nós é o amor que a gente dedica sempre a alguém. Mas dizíamos que chegou 2021 e o saldo ainda está aí, numa densidade bem menor, claro, mas estamos ainda, muita gente ainda está presa por conta disso. E também tornaram-se aflitos devido a tudo isso. O pânico tomou conta de muito de nós, depressivos, assustados, ao ponto de perguntarem: meu Deus, hoje eu não vou ser espírita, eu posso me contagiar no meio da rua. Tudo bem, prevenção nunca é demais. E se desencarna alguém próximo a nós, começamos a imaginar: desencarnou meu vizinho, desencarnou meu pai, minha mãe. Sempre ficamos aflitos nessa situação, a humanidade fica aflita nessa situação, quando acontece próximo a nós. Vejamos só a que ponto nós chegamos. E pasmem vocês, isso acontece ainda no meio daqueles que se dizem espíritas. Ainda não perceberam que a morte não existe, a não ser a morte física. Não perceberam que nós somos imortais. Mas respeitamos tudo isso. Mas se ficarmos aflitos, se ficarem aflitos, diante deste fato de não poder apertar a mão de alguém, de não poder abraçar alguém, lembremos-nos que existe uma mão que está sobre todos nós, e nós estamos todos sob ela, que é a mão de Deus. Quando lembrar da falta do abraço, lembremos-nos que Ele tem nos abraçado, tem dado a sua mão para nós segurarmos diuturnamente. É esse Deus que está próximo a nós. Mas dizíamos que a pandemia nos trouxe uma doença invisível. E nós todos sabemos disso. Mas existe uma doença bastante visível a olhos nus, que é a doença da falta de amor. Essa doença, ela é visível a nossos olhos. E essa doença tem nome, chama-se amor. Porque doente é aquele que nega um pão ao irmão faminto. Esse é doente.
É doente aquele que não abraça aquele que precisa tanto de afeto, o que não abraçou em 2019. E esse ano talvez tenha vontade de abraçar e não está tendo esse direito. É doente também esse, que não abraça aqueles a quem precisa tanto de afeto. É doente também aquele que não oferece uma palavra de conforto a quem está, às vezes, sofrendo bastante no caminho e quer seguir vivendo aqui na terra. É este mal que nós ainda possuímos, que são doenças. Mas do lado oposto existe o nome amor. E este amor tem também sobrenome. Assim como nós temos, o amor também tem sobrenome, é interessante. Amor, caridade. Amor, perdão. Amor, indulgência. Amor sem apego. Amor que ama indistintamente. Amor que diz assim, como seguindo os 2 mandamentos que Jesus nos trouxe quando aqui chegou: ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No dia que nós começarmos a amar, nós nos curamos. E nós curados, curamos o mundo. Este é o momento que nós possamos refletir. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira hora da codificação, nós encontramos no capítulo 12 o amai aos vossos inimigos. E o item número 5, os inimigos desencarnados. Nós, às vezes, antes de nos tornarmos espíritas, dizíamos sempre assim, quando não gostávamos de alguém, quando tínhamos uma certa antipatia por aquela pessoa, nós dizíamos assim: morreu, eu me livrei. Me livrei. O Espiritismo nos convida para outra realidade. E o Evangelho está repleto disso. Daqueles que partiram deste mundo e tornaram-se inimigos. Lembram daquela cura que Jesus fez ao obsedado da cidade de Gadara? Lembram daqueles que eram perseguidos, daquele que era perseguido por legiões de espíritos? É preciso ficar atento quando nós fizermos mal a quem quer que seja. Porque liberto do corpo, aquele que nos perseguiu aqui, aquele que nós brigamos, aquele com quem nós conflitamos, vai tornar-se nosso inimigo invisível aos nossos olhos. E nós não sabemos quando ele chegará para nos levar, às vezes, ao precipício que nós conhecemos como obsessão, pela fascinação, chegando ao ponto de nos subjugarem, porque nós fizemos tanto mal. Por isso que o amor, como já foi dito para todos nós, ele cobre uma multidão de pecados. É preciso amar. Mas amar ao inimigo, imaginemos nós, isso foi dito quando Cristo aqui esteve, 2021 anos atrás, nos disse isso. Aqueles que escutaram ficaram preocupados. Meu Deus! Este homem, no caso, com Jesus, está tentando nos aproximar daquela que nós nos amamos? Claro, que ele já havia dito que nós somos filhos do mesmo Pai, que nós somos todos irmãos. As inimizades fomos nós que criamos no passado, e às vezes nessa mesma encarnação. É preciso que nós imaginemos o seguinte, que quanto mais nós fizermos o bem a quem nos faz mal,
é bem melhor para todos nós. Quando nós percebermos como é bom fazer o bem, nós iremos sempre fazendo este bem, porque sabemos que no futuro, aquele inimigo que partiu antes de nós, pela nossa mudança de conduta, pela nossa mudança de atos, pela nossa mudança comportamental, ele irá dizer: fez bem a quem eu amo. Quem faz bem a quem eu amo não merece ser perseguido. Meus irmãos, o mundo clama por paz. O mundo clama por amor. O mundo clama por bons sentimentos. O mundo clama por bons pensamentos. O mundo espera por nós. E Jesus também espera por cada um de nós. Se ele não esperasse de nós, não teria nos enviado para este mundo para que nós pudéssemos mudar a condição espiritual em que ele se encontra. E cada um de nós somos responsáveis por essa melhora. Cada um de nós temos que dar a nossa contribuição. Porque amar quem nos ama, que mérito teremos nós? Como dizia o nosso cancioneiro popular, Roberto Carlos, é uma de suas músicas, quando eu era jovem, já faz bastante tempo isso. E ele dizia assim, é uma de suas músicas: de hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Tenho certeza que ele não pensa mais assim, não pensa dessa forma. Nós temos que gostar de quem não gosta da gente. Mas Feijó, isso é impossível. Como é que eu vou gostar de alguém que não gosta de mim? Quando nós cumprimentamos alguém que nos perseguiu neste mundo já, damos um bom dia, às vezes estendemos as nossas mãos para apertar a dele, ele estranha. Às vezes até pergunta para si mesmo: eu acho que esse meu inimigo deve estar ficando louco, porque para me cumprimentar dessa forma não deve estar bom de juízo. É sempre assim, podem perceber, é sempre assim. Aquele que nos agride sempre espera de retorno a agressão. Cabe a nós, naquele ensino de Jesus, quando nos disse: quando alguém te bater numa face, oferece, pois, a outra. Ou seja, quando alguém te fizer o mal, faze sempre, pois, o bem. E nós nos lembramos nesse momento de um fato interessante, interessante e de grande ensinamento para todos nós, que às vezes achamos difícil amar o inimigo, o impossível. Quando Jesus foi entregue ao sinédrio por Judas, naquela noite que as trevas se uniram para tentar proibir que o amor continuasse, que o amor atravessasse fronteiras, o inimigo chegou e Pedro, invigilante, mas no fiel escudeiro de Jesus, pega a espada e tenta decepar a orelha de Malco, o representante do sinédrio. E Jesus diz: não, embainha a tua espada, porque aquele que fere pela espada, um dia será ferido por ela. Já nos falava da lei da vida sucessiva, já nos falava que nós não deveríamos agredir quem quer que seja. Já dizia que nós não podemos gerar contenda com quem quer que seja. Se ele, que é um exemplo, é o modelo que nós temos que seguir, nós, tirando Jesus, guiando seus passos, ele é o modelo que nós temos que seguir segundo as instruções dos espíritos superiores,
passou por tudo isso e nunca agrediu quem quer que seja. No momento em que nós pensávamos naquela hora que ele ia se desesperar e a aflição ia bater nele, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imaginemos nós, essas almas tão falidas, essas almas tão falíveis. O que é que pode acontecer conosco amanhã? Quando alguém vir dessa forma que foram com Cristo, é sempre bom dizer aquilo que ele nos diz: a paz vos trago, a paz vos dou. A paz está comigo e nós não podemos perdê-la. E para nós espíritas, ainda mais. Que somos estudantes, somos profitentes de uma doutrina prometida por ele, que é a terceira revelação. De uma doutrina prometida por ele, que chegou há pouco tempo, pouquíssimo tempo, e nos convida para uma realidade diferente daquela que o mundo nos ensina. Já basta de tanta violência, já basta de tanto desamor. E o Cristo de Deus quer que nos amemos. É este amor que nós temos que implantar nos nossos corações para salvar este mundo. Meus amigos, meus irmãos, que nós possamos aprender com essa espiritualidade amiga, que deixa nesse relato, nesse comentário pelo codificador, onde ele diz assim, para encerrar nossa participação nesta data: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo ao seu mau grado não se mostre sensível a um bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. É esta a lição que nós fomos um instrumento nesta noite para conversar com todos vocês. E lembremos-nos, neste momento cruciante que passa a humanidade, é momento de muita reflexão. Reflexão para perceber essa potencialidade que cada um de nós temos de curar este mundo. Meus prezados e minhas prezadas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe neste momento, que Deus nos impulsione sempre para o caminho do bem. E nós, que no futuro bem próximo, nós possamos ser instrumento desta paz que Ele deixou para o mundo, que nós possamos, acima de tudo, ser continuadores da obra que Ele deixou na condição de trabalhadores da última hora. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e deixo aqui o meu abraço carinhoso e forte para todos que fazem o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Muito obrigado a todos.